Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Jean-Claude Nihilista. E hoje estarei falando sobre tema relacionado nos outros vídeos que eu já estava falando, que eu trataria desse tópico com mais profundidade e faria uma espécie de série para a gente se aprofundar sobre esse tema, que é muito interessante, é a questão da neuroquímica. Porque nós sentimos o que sentimos, etc. No entanto, num pensamento extremamente científico. O que é a mente? Pensar que será que são os medicamentos que mudam a mente, que fazem pessoas saírem da depressão? Esses questionamentos que se fazem. Será que as mentes no futuro poderão, com micros chips, serem mudadas para que nós possamos ter controle de nossas emoções? Imagine ser feliz quando você quiser. Imagine ter euforia quando você quiser. Apenas apertando um botãozinho aqui, um botãozinho ali. Ah, agora eu quero me sentir eufórico. Mas agora eu quero me sentir melancólico. Se pudéssemos, é claro que todo mundo gostaria de se sentir eufórico. Então todo mundo plugando o botão de euforia. E esse cérebro que nós temos aqui, que foi resultado da evolução natural e não da nossa felicidade, do nosso gosto, do jeito que a gente queria, mas sim do jeito que a natureza queria, que a gente conseguisse sobreviver e se reproduzir. Nós não queremos. Nosso interesse é de ter felicidade eterna e plena e vida eterna com a tecnologia. Por isso a robotização do ser humano junto à robotização do cérebro. Tem um filme que agora eu não me lembro direito, mas é só vocês pesquisarem no Google, coloca lá, filme de um robô que fazia furtos e assaltos da África do Sul. Vai otimizar esse filme. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso filme. Porque acontece que um dos robôs policiais, ele se transforma num robô diferente. E aquele menino do Quem Quer Ser o Milionário, que é aquele garoto lá que fez o filme, então já é um ator ótimo para você assistir. Ele vai e programa ele como engenheiro, programa esse robô para sentir sentimentos, para ter emoções próprias. E então o robô ele é descartado, porque ele não tem o mesmo pensamento de todos os robôs, a mesma consciência. Ele é descartado, vai para o lixo, e esse menino, esse engenheiro que tinha uma outra visão, uma outra perspectiva, só apenas de enriquecer a burguesia ali, etc., do trabalho, ele queria colocar então a inteligência artificial no robô, uma nova tecnologia para ele poder sentir emoções mesmo de fato e assim conseguir, enfim, são vários motivos que a gente pode pensar por que ele estava fazendo isso, né? Então, mas o principalmente que a gente quer é aqui, ó, é pensar, será que então esse menino, vou chamar ele de Quem Quer Ser o Milionário, tentou fazer foi dar inteligência ao robô, inteligência de fato. Agora pausa o vídeo aqui que eu vou dar um spoiler sobre o filme. Se você não quer ver, pule em um minuto. Eu vou falar. No final do filme, o, a menina, a loirinha, ela vai morrer. E o que vai salvar ela é um microchip instalado dentro que ele tinha de memória instalado, que ele tinha de memória o robô, que era a mãe dele, como um disquinho, e que um engenheiro ali conseguiu colocar em outro robô e passou a consciência dela pro robô. Ou seja, ela mesma virou um robô, depois de morta. E ele se transferiu para um robô também. Ou seja, trouxe uma pessoa da morte por um disquete,
pela memória, né, que foi retirada e deu a vida, ressuscitou. Eu não estou falando assim de translado. Ele fez isso com ele. Ele pegou, tirou o robô, mas ele estava vivo, com o cérebro ainda funcionando. Ele conseguiu fazer com a consciência, fazer essa transformação entre o robô e passar para um outro robô, ainda ele vivo. Ali daí ele não sabia se ia dar certo. É claro, né? Tem aquele suspense que eles colocam em 30 segundos. Será se vai dar certo? Será se vai dar certo? Porque era uma coisa muito difícil. Eles criaram esse clima porque é algo assim surreal se a gente pensar. E ali ele, pô, virou um robô. Tipo, nossa, ele virou um robô indestrutível, mas que não se corta, que não tem dor, que não tem mais nada. E depois, como a loirinha morreu, ele ficou então com esse disquete, o engenheiro, né, do Quem Quer Ser o Milionário, ficou com o CD da memória da mamãe, que ele chamava, o robô dela, e fez o upload da memória num robô novo. E isso ressuscitou ela nesse mundo de novo. Então viveram felizes para sempre. Não, o que eu quero dizer? Se você consegue transferir essa memória, você é imortal. Lá no Vale do Sicílio, os donos do PayPal, o Bill Gates, ou Elon Musk, todos os investidores que querem ser eternos, né? O canalzinho lá do zumbizinho lá que tá fazendo tomar 1000 comprimidos por dia para se rejuvenescer. Eu tenho acompanhado tudo isso. Mas um questionamento que foi feito num livro em relação a isso se eles não criariam uma espécie de ansiedade por ter a vida preservada para sempre, em corpo, em carne e osso, mas podendo ser mortos por algum acidente fatal. Então, eles não vão morrer por velhice, não vão morrer por ataque cardíaco ou qualquer parte do órgão, mas eles podem morrer por batidas, ou seja, qualquer danificação que possa acontecer com o corpo deles, né? Independente que seja uma batida de carro, etc. Coisas, às vezes, simples pode matar as pessoas. Às vezes, eu já vi casos de uma pessoa abrir um carro e bater a cabeça no meio-fio e morrer, né? Então, criaria uma extrema ansiedade nas pessoas, mesmo que elas conseguissem esse tipo de vida eterna. E esse foi o questionamento. No entanto, eu gostaria de fazer o questionamento para ele, né? E esse livro que eu estou me tratando é do Homo Deus, do israelense, que eu não consigo pronunciar o nome, senão eu vou falar errado. O nome do livro é Homo Deus. Homo Deus. Então, depois que ele faz então essa pergunta toda a ansiedade, não teria mais essa ansiedade, porque você está transferido de um robô. O robô está danificado lá, igual ele danificou o braço. O ninja foi lá e colocou um novo braço nele, uma espátula de laranja lá. E eles daí foram assaltar bancos. É isso que eles foram fazer no filme. Basicamente é como seria uma... assim, eu sinto qual que é a perspectiva do editor do vídeo, do filme, do diretor do filme, porque ele queria mesmo mudar fazer um filme que não fosse regular, né? As coisas fossem sempre caminhasse para um caminho irregular, como ensinar uma pessoa boa a ser ruim, como, por exemplo, quando eles estavam ensinando o robô policial a assaltar, e daí ele falando, mas não pode fazer isso, explicando para ele, não, mas veja bem, isso dá dinheiro, mas
Mas mamãe disse que não podia. Então, ali é um processo de conscientização que existe, né, pela cultura nossa. E ele foi aparentemente criando uma espécie de consciência social dentro daquele círculo que ele estava ali com os bandidos, né, dos ricos, os Peter Pans lá da África do Sul, assalto. Mas é tudo num ritmo assim, é tão é, você consegue entrar no filme porque é uma qualidade, é um tema tão interessante que você fica torcendo lá para eles fazer os assaltos. Mas é assim, porque, porque o robô, ele. Todos os outros começaram a querer, então, destruir esse robô, né? Então, porque ele era um fora do costume, e é isso que eu acho que aconteceria, né? Um fora do padrão. Também é outro tema a ser debatido. São vários temas a se debater sobre esse filme. Será se a ética, que eu acho que é extremamente atrasada, na minha opinião, é atrasada, em países como a China, tem uma vigilância mais comunista, independente, eu não estou falando de política aqui, só estou falando que é um país mais fechado, comunista, ditatorial, eles conseguiram ali construir uma dupla, mexer na genética humana. Ou seja, criar embriões, eu não me lembro bem direito qual era essa matéria, mas que depois foram proibidos pelo partido, porque estava criando uma questão ética entre os ocidentais, que são de maioria religioso. E lá na China, como sabemos, o nível de ateísmo é gigantesco. Então eles não muito se importam com isso. São vários questionamentos morais que pode ser feito, que eu ficaria aqui 3, 4 horas falando com vocês. Mas eu não queria falar isso. Para mim, na minha opinião, eu queria... Olha, se fosse possível isso, se fosse possível, em vez de investir em guerra, em vez de investir em tudo, nessas bobagens que o ser humano investe, centrasse na coisa mais central, tirasse da cabeça Jesus, Deus, com todo respeito se você é religioso, mas para mim não existe. Pô, a gente vai morrer daqui a pouco. Então por que você ficar se preocupando com guerra, com etc, com o que vai vir no futuro, ou o que vai acontecendo, ou o que aconteceu no passado? Daqui a pouco a gente não vai existir mais. Isso dentro da minha perspectiva. Então por que não centro todas as atenções nesse projeto? Por que só empresas privadas têm que gastar dinheiro em relação a isso? Por que só o Elon Musk tem que gastar o dinheiro dele? Por que o governo dos Estados Unidos não pode gastar dinheiro em si sobre isso? Por que tem que ter essa discussão ética chata? Chata, extremamente chata. Ah, porque vai sair que quem vai virar robô é só burguês, e daí o trabalhador comum não vai poder. Não importa. Se vocês assistiram aquele filme lá de relógio de vida, de tempo de vida, que você tinha que pagar o dinheiro era o tempo de vida, também é um exemplo, etc. Uma crítica social. É um filme que quer também ser moralista. Então, que é o padrão, né? Mas olha, seria um bem comum para todos viver, sermos robôs e podermos desfrutar de qualquer sentimento possível e nunca morrermos mais. O que Schopenhauer fala no seu livro, ele diz que mesmo que voassem gralhas e frangos fritos, é isso que ele quer dizer, mas não é bem o que ele está escrito. Voasse tudo na nossa boca, voasse comida na nossa boca, tivesse refrigerante de graça, McDonald's para todo mundo, a gente tivesse tudo nas mãos, tivesse tudo. Mesmo assim, a gente encontraria um jeito de se gladiar. Mas isso é porque a gente é macaco, a gente tem chimpanzé, que quer que quando essas coisas também, a gente quer picos de dopamina. E como que se consegue picos de dopamina? Aumentando o ego, aumentando o prestígio social. Isso é a natureza que fez isso com a gente.
Por isso que a gente quer comprar um carro novo para impressionar o vizinho, para impressionar a nossa família. É por isso. Se nós formos transferidos para robôs, essas coisas que o Schopenhauer falou não existiriam. E com certeza ele não pensou em relação a isso. Ele não pensou que a tecnologia avançaria dessa forma. E você pode se assustar, pode falar que eu estou falando coisa que não vai acontecer há milhões de anos está para frente acontecer isso. Me diga uma pessoa do século XIX para o século XVIII, se ela visse o tamanho desses aviões que voam, o que elas falariam? Você pode, claro, falar que é argumento. Mas é muito difícil. Mas também foi muito difícil fazer aviões. Realmente é muito difícil fazer isso. É muito complexamente. Mas tem eu sei que eu também eu penso assim, ele é um tanto quanto muito animado. Um médico italiano que queria fazer uma transferência de cérebro de um chinês com completa paralisia do corpo. Então ele queria pegar o cérebro desse chinês e colocar dentro de um outro ser humano que morresse. Mas o chinês, ali na última hora, o instinto de sobrevivência falou mais alto e falou: não, eu não quero morrer, não faça cirurgia. Porque as chances seriam gigantescas dele morrer. 99,9%, né? Vamos ser sinceros, não vamos criar toda essa expectativa. Se vocês quiserem pesquisar também, é um médico italiano que queria transferir um cérebro para um asiático, acho que chinês. Interessantíssimo também. E o outro caso de uma menina que estava com uma doença terminal, menina que ganhou o direito na Inglaterra de fazer poder se congelar todo o seu corpo ainda em vida. Porque ela viu ali que não tinha procedência, 14 aninhos ainda, procedência de viver. Porque eu vou viver se eu tô com agora que eu tô saudável? Então é melhor eu fazer esse processo de criogênese e assim preservar todos os meus órgãos e colocar e ver se daqui a pouco eu ressuscito com a tecnologia da ciência, que eu não sei se vai dar certo. Eu sinceramente não tenho a mínima ideia se como funciona esse processo. Eu não sou especialista em criogenia, mas eu gosto, com certeza eu gosto, mas eu não entendo. Sei que é por nitrogênio, etc. E eu queria também que o meu corpo fosse mais pra lá, mas é US$ 400.000 translado e tem que ser feito em 2, 3 minutos. Você sabe de um caso lá que aconteceu aqui no Brasil, ficou 3 meses o corpo, então os médicos dizem, né, uma coisa, questão de lógica, não precisa ser médico saber que as células morrem muito, muito rápido ali. Então a menina se congelou viva. Ela ganhou direito lá no tribunal inglês de se congelar vivo. Ou seja, tem algumas pessoas que querem realmente se transferir, de mudar. Eles veem uma saída. Os bilionários veem uma saída através do dinheiro que eles têm, esse desejo do ser humano de eternidade. Todo ser humano quer ter eternidade. E esses sabem que vão morrer e provavelmente são ateus, né? Que não acreditam numa vida pós-morte. Mas acredito que com certeza em algum momento eles vão conseguir transferir os nossos corpos para robôs, aumentar o nosso nível de vida, fazer com que as células não se degradem e assim com esse processo de alongar a vida que nós ainda não conseguimos em nada, em zero, nós, porque há 30 mil anos as pessoas também já viviam até 100 anos. Agora, desde que ela não tivesse doença.
Então não foi erguido nenhum ano de... A taxa de idade era baixa por causa de crimes, se fosse pegar uma estatística lá da natureza, porque morria muitas pessoas que eram mortas por fome ou por animais predadores, etc. Por isso que a média de vida era baixa. Eu não estou falando de média de vida, eu estou falando de alongamento mesmo. Eu vi até um vídeo lá comparando, aumentando lá as taxas, mas não é assim que funciona. Né? O corpo biológico não funciona dessa maneira. Então, a gente é perecível. Uma hora ou outra vai morrer. Seja com 80, 90, 100 anos. Nenhum ser humano sobreviveu a mais do que 126 anos, se eu tô errado. Uma mulher, eu não sei direito, mas é por essa faixa etária. Ou seja, a gente não. Há 30 mil anos atrás, a gente não conseguiu, com toda essa ciência, ainda aumentar em 1, 2 anos o nível. Eu tô me referindo a aumentar a idade mesmo. Por exemplo, a mulher que morreu com 126 anos, aumenta ela para 135, para 140, para 150. Uma mutação genética. E não só ela, que é o 0,0000001 que consegue, ou a única, né? É a única, de fato, a única pessoa que conseguiu chegar a essa idade, porque é do Guinness Book. Mas eu tô falando de várias pessoas terem tratamento para chegar a essa idade que ela teve. Porque ela tem uma genética, né, que poderia ser estudado para ver como que ela conseguiu viver tanto. Fazer um estudo da genética das tartarugas marinhas que vivem tanto, para preservar a nossa vida, alongar a nossa vida o máximo possível. E depois podermos pensar no filme que eu falei, dessa robotização do ser humano, que de fato já está acontecendo com braços, em relação à mecânica, que é uma coisa milhões de vezes mais simples do que o cérebro. Né? Com a perna, os braços. Então, aí, os choques de neurônios ali, né? As ligações neurônicas que dão o comando para mexer no braço, ali eles conseguem escalar ali pelo cérebro, né? Então, qualquer coisinha nele mexe, mexe. Lá na Copa do Mundo, aí no Brasil, aqui, na estreia lá, né? Teve um menino que andou com as pernas, completamente robotizado e movida pelo cérebro. Então, você pode me dizer, mas isso é simples. Sim, é simples, mas já é um avanço. A gente já desvendou todo o DNA do ser humano. Quem diria que faríamos isso um dia? Agora, mapear todo o cérebro para ele fazer igual fizeram no filme e colocar ele no pendrive, ou num CD, ou qualquer coisa, é outra história. É muito mais difícil, né? Então, mas é uma coisa assim, sabe? Porque, nossa, quem não gostaria de ficar feliz para sempre, né? Essa promessa religiosa que fazem de ter vida eterna com Jesus e Deus. Nossa, é tão. Você fica imaginando você. Eu li um livro chamado A Cabana, e assim, um livro muito bacana mesmo, porque aquela harmonia que você sentia, aquele conforto que aquela pessoa sentia, ela passava para você. E quando eu lia, eu não estava num momento bem, mas ali passou um pouco de conforto pelo fato dele sentir conforto. Então, assim, quando eu tivesse ruim, tivesse mal, entediado, eu pudesse controlar isso. Não dependesse você sabe do que, do uso, para poder ficar feliz. Porque usar isso vai me dar algumas horas só de prazer e o resto de pura depressão. E vai ficar naquele círculo, 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 um loop eterno até
destruir o corpo, o organismo, né? Chegar à morte. Então não é esse o caminho. O caminho tem o caminho da ciência, é muito complexo. Vou te dar uma explicação básica sobre antidepressivos. Antidepressivos funcionam, mas ninguém sabe por quê. Porque aumenta a serotonina no cérebro. Eu estou fazendo uma sendo simples, vários. Você pode me questionar que tem milhões de artigos. Se eu fosse específico com vocês, eu ficaria também há horas falando sobre cada antidepressivo. Mas basicamente ninguém sabe por que eles funcionam dessa maneira. Porque cada pessoa é diferente. Então cada pessoa é diferente. São nossos moldes. Mas eu tenho esperança que possamos fazer isso. E eu não estou achando não que vai demorar milhões de anos. Eu estou achando que eu estou otimista, igual o israelense que escreveu o Homo Deus. Isso aí em 2050, 2060 já vai estar perto de acontecer. É muito dinheiro gasto no Vale do Sicília, na Califórnia. Então, vamos torcer, né? Vamos torcer antes que a gente morra. Eu tô com 28, né? Não sei quantos anos você tem, talvez não dê tempo. Provavelmente eu tenho plena certeza que a minha não vai, a minha geração não vai dar tempo, por azar. Mas assim, eu queria, né, poder viver, poder controlar minhas emoções, ficar feliz para sempre. Se é tão bom assim não sentir a dor, não sentir depressão, ansiedade, enfim, ter um corpo que eu mesmo pudesse controlar, que me desse só prazer, né? É isso muito que os religiosos pregam, por isso que eu gosto, né, então, dessa ideia de paraíso. Então é isso aí, ó, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer em relação, é um vídeo mais introdutório, ser mais específico nos próximos, do que está sendo feito mesmo, de fato. Porque o israelense, ele escreveu o livro em 2015, 2014. Então já se passaram 10 anos desde que ele escreveu o livro. Vamos ver, né? No próximo vídeo eu já estudei sobre. No próximo vídeo eu falo para vocês o que se desenvolveu aí já nesse tipo de ciência para Homo Deus, ou a imortalidade do ser humano. Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele gostei para o YouTube otimizar os meus vídeos. Ou não gostei, se você não gostou e assistiu até aqui. E se inscreva-se no canal se você quer ver mais vídeos como esses. Tudo bem? Então, tchau, tchau.